Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelas suas palavras. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez no LabData, a gente podendo conversar frente a frente, contar um pouquinho daquilo que a gente tem feito. Só para contextualizar um pouco, bom, meu nome é Flávio Machado, eu trabalho com plataformas digitais já há muitos anos, eu prefiro não dizer tanto, mas em 2012 eu fundei a minha empresa, focado basicamente em plataformas digitais, e eu tenho 4 patentes focadas em compressão e distribuição de vídeo em larga escala. Então, o nosso foco sempre foi enfrentar as dificuldades. Eu comecei nisso, na verdade, em 2001, com compressão de vídeo para a internet, muito antes do YouTube e tal. Esse negócio era vídeo na internet era uma coisa que era quase que impensável. E nós começamos, aí criamos essa plataforma, foi adotada por grandes clientes como Vale do Rio Doce, como Bradesco, TAM, depois Latam, enfim. E depois começamos a criar plataformas para outros clientes. E em 2018, repensando a companhia, a gente resolveu, como nós temos um grande conhecimento na parte de compressão de imagens, especificamente compressão de vídeo, e toda a preocupação com o que é possível trafegar na internet, que esse foi sempre um drive que nos levou, o sucesso da empresa sempre foi porque nós pegávamos o sonho e fazíamos o que era possível e trazíamos para a realidade, né? E com isso nós nos especializamos em alguns CMS também, né? O Content Management System, e atendendo vários clientes, e a gente resolveu ir para o metaverso. Antes da onda, né? Estamos falando isso em 2018, ninguém falava sobre isso. Parece que é tanto tempo assim, mas são só 4 anos, e o próprio Zuckerberg aí em 2021 fez esse buzz. Eu gosto muito do Zuckerberg, porque até o Zuckerberg, quando eu chegava numa empresa e dizia eu faço metaverso, as pessoas diziam assim, o que é metaverso? E numa reunião de 1 hora eu passava 45 minutos explicando o conceito, e tinha 15 minutos para tentar trazer para a realidade do cliente. Hoje eu perco só 15 minutos, mas não para explicar metaverso, mas para explicar o que não é o metaverso, né? Porque a gente, por um lado, foi muito bom o que o Zuckerberg fez, nos trouxe, mas, por outro lado, também, e ele mesmo depois sentiu, né, a dor da promessa que, às vezes, é difícil de, no mundo real, no mundo atual, a gente conseguir materializar e gerar valor, porque as empresas não investem só pelo futuro, né? Tudo bem para branding você fazer alguma coisa que não tenha um resultado em vendas direto ou alguma coisa, mas quando você fala de operação do negócio, por mais que a gente veja, puxa, tal marca está vendeu uma bolsa por $4.000 e aquilo não... Uma empresa que consegue isso, esses $4.000, ela significa absolutamente nada no business dela, né? E tudo que ela teve que fazer para investir, para montar aquilo, não foi relevante. E aí entram os 2 pilares principais que nos orientaram quando a gente começou a desenvolver a nossa plataforma. O primeiro pilar se chama acessibilidade. Eu precisava ter uma solução que funcionasse com a internet, com a realidade da internet que nós temos no Brasil, com a realidade dos devices que nós temos no Brasil,
e quando eu falo dos devices, significa não só os computadores. Então, eu vejo, às vezes, tem plataformas assim, ok, você precisa ter uma placa gráfica de um computador, precisa ser um PC de gamer, né? Assim, puxa, já não passa no meu critério de acessibilidade. Ou você precisa para mim tem que rodar num Android com 5 anos de idade. Esse é um ponto para nós fundamental, que tem aquela capacidade de processamento. Um outro ponto é que, como nós sempre fomos muito fortes no B2B, tinha que rodar em máquinas corporativas. E numa máquina corporativa, você não pode instalar absolutamente nada. Nem o CIO tem permissão para fazer a instalação de um aplicativo sem que esse aplicativo passe por um processo de homologação. Nós temos cases, por exemplo, hoje nós somos homologados globalmente em grandes empresas como BASF, como Johnson & Johnson, como Syngenta, como Braskem, Neo Energia, e você, para isso, você não consegue ser homologado se você tiver um aplicativo, o processo é muito grande, isso seria uma barreira de entrada. Então, a acessibilidade se resume a isso: a internet, a capacidade de processamento do device e também a não exigir instalação de nenhum aplicativo ou algo novo na máquina ou no device do usuário. Então, esse era um pilar muito importante. O outro pilar muito importante para nós é que os nossos clientes tivessem a oportunidade de integrar os mundos que nós criamos com os seus sistemas legados, seu CRM, seu ERP, um programa de fidelização, seu e-commerce, por exemplo, né? Então, isso era uma característica muito importante para nós, a possibilidade de integrar. Por quê? Porque as empresas precisam fazer negócios que não são só negócios em ativos digitais, não são só os assets digitais. Ela precisa vender, precisa integrar com o seu faturamento, o que, na maioria das plataformas, isso não é possível, né? Então, eu ficaria fora do mercado, do grande mercado que existe hoje do mundo físico. É muito bacana, a gente tem visto muito Deep Innovation, aí vocês são mestres desse... Mas a realidade é que existe um grande mercado, Deep Innovation é bacana, por exemplo, o Uber representou, obviamente, talvez um dos casos mais clássicos porque ela fez uma disrupção total de uma indústria. Mas para uma grande companhia já presente numa indústria, ela não pode simplesmente dizer assim, vamos jogar fora aquilo e agora nós vamos fazer uma disrupção tão grande no mercado e tal. Ela é uma evolução, na verdade, né? Então, para isso, eu preciso integrar meus sistemas legados, eu preciso integrar o mundo real, o mundo físico, com a minha nova solução de metaverso, através de metaverso. E hoje ainda vou fazer aqui um jabá aqui, dia 28, nós vamos fazer um grande evento, dia 28, próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, vai das 9 às 11h30, um evento que nós estamos levando os nossos clientes para falar dos seus cases, né, de metaverso. Está lá no nosso site da Pixit. Mas o que a gente fez? Nós integramos sistemas dos clientes, gerando, muitas vezes, um novo modelo de negócio. Essa é uma a expressão, né, em inglês que é muito usada, New Business Model. Só que integrado com o modelo atual. Eu posso compartilhar uma apresentação, Alessandro? Tá, eu vou compartilhar aqui, pessoal. Eu vou mutar a minha
minha tela, para ficar você exclusivo, eu vou ficar sem a minha tela e sem o meu som, mas eu estou aqui a todo momento acompanhando e lendo o chat, tá, Flávio? Eu estou aqui, mas eu vou ficar só, vou interromper o vídeo. Tá ótimo. Bom, vocês estão vendo a minha tela aí já, né? Sim, Tá bom. Bom, aqui estão os meus contatos, caso alguém tenha interesse de me contatar direto. Não tem muito mistério. Esses são alguns clientes que a gente atende, né? Nós, em 2013, nós tomamos uma decisão de começar a focar um pouco o nosso negócio por indústria, e nós não tínhamos nenhum cliente de agro. Eu disse assim, Brasil tem vocação para o agro. Depois, de forma muito simplista, todo mundo fica doente, vamos fazer farma. E aí, bom, seguimos o negócio. Esses são alguns dos clientes que inovam conosco, né? Quando o Zuckerberg apresentou com aquele filme maravilhoso, precisa ser dito, realmente é muito bacana, mas obviamente também não foi feito dentro de um metaverso, menos ainda do metaverso da Meta, que sequer estava pronto, né? E claro, ele gerou essa grande expectativa, e todo mundo diz assim, é o futuro, mas para onde vai? Como vai? Em alguns momentos eu devo ser muito transparente, que eu dizia assim, gente, mas como que isso se conecta com o mundo real, com a vida das pessoas? Porque as pessoas não vão viver com óculos. Sim. Flávio, eu não sei se você está já no slide 4 ou 5, a gente ainda está na capa. Eu estou no slide 3. Isso, aqui então, estamos no 1, na capinha aqui, nós estamos visualizando isso, agora o 3, agora estamos no 3. 1. É que agora eu não tô no modo de apresentação, eu vou tentar... Eu vejo 2, agora eu estou no 2, agora eu vejo 2. Eu vou tentar colocar aqui, vamos ver. Está vendo o 2? Sim. Com a minha foto? Aham. Vamos ver, passei para o 3. Não passou, estamos no 2. Então, estamos com um problema aqui no PowerPoint. Se vocês não se importarem, eu vou... em vez de usar o modo apresentação, vou usar aqui o... Tudo bem. Está ótimo. Tá. Deixa eu ver aqui minha tela. Esse é o 2. Tá. Então, tá. Desculpa, pessoal. Coisas, não sei porquê, tá o tá PowerPoint me derrubou agora. Bom, esses são os nossos... Isso, agora ok. As empresas que eu falei, que inovam com a gente. Então, falei um pouco que aqui tinha uma animação. E aí o Zuckerberg finalmente lança o seu primeiro selfie dentro do metaverso. E deu um grande buzz. Não sei se vocês viram, todo mundo assim, uau, mas o filme tinha uma qualidade tal e agora ficou isso. Defronte-se com a capacidade. Aí, com a capacidade que existe das máquinas, da internet, né? Eu preciso trabalhar, o Zuckerberg, de repente, diz assim, poxa, eu preciso trabalhar com low poly, que o low poly são poucos polígonos, né? Ou seja, essa coisa mais game infantil. Por quê? Porque é o que é viável processar nas máquinas menos capazes, né? Aí deu essa diferença da realidade do vídeo com imagens com alta definição e depois com o que foi possível com o metaverso. Mas o que é o metaverso? Deixa eu tentar passar assim. É um espaço para nós, é o espaço coletivo imersivo de realidade virtual que oferece experiências únicas. Experiência é uma palavra importante, a gente vai falar, aos usuários atuando como um universo paralelo sem as limitações do mundo físico.
esse é um outro ponto muito importante. Nós, os primeiros metaversos que nós criamos, nós imitamos todo o UX do mundo físico. Baita erro. Grande erro. Nós cometemos isso. Tem que ser sem a limitação. Então, eu tenho teletransporte. Eu não quero, por exemplo, para sair de um lado dessa mesa que eu estou aqui para outro, eu não quero ter que ficar dando volta. Aí tem uma cadeira. Eu preciso simplificar também e não criar uma dificuldade maior. Por quê? Nem todos são gamers. Nem todo mundo tem a destreza. Isso a gente já notou. E aí eu tenho também as leis do metaverso. Primeiro, é um mundo virtual, 3D, interativo. Sempre on e, às vezes, live. Cada vez mais live. Tá? Com audiência ilimitada. Aqui, quando eu falo de audiência ilimitada, vocês vejam que, para quem é de TI, vai ter assim, infraestrutura. Estrutura é um ponto importante. Outro ponto é segurança. É um ponto importantíssimo. Vocês talvez já tenham visto que, por exemplo, já existem processos por assédio moral até assédio sexual dentro do metaverso. E aí eu falo de segurança por quê? Você imagina a questão de alguém sequestrar o seu avatar e, com este avatar, cometer um crime no metaverso. Portanto, a segurança é fundamental. Aliás, depois nós vamos falar muito, não muito, mas vamos falar um pouco de avatar também. Economia própria, e economia própria, quando a gente fala, não quer dizer que precise ser criptomoeda ou uma NFT. Pode ser uma gamificação com uma moeda interna, com pontos, com estrelinhas, com o que for. O importante é que tenha um processo de gamificação e que exista uma economia ali dentro, a possibilidade. E a quinta lei, que é uma das coisas que vocês vão ver mais adiante, que eu passo nos 3 principais aprendizados que nós tivemos durante esses anos, são mais de 40 metaversos, ele é sempre expansivo. A gente, até hoje, não conseguiu dizer assim, pronto, entreguei o metaverso, tal, acabou, terminou e tal. Não, ele vai expandir sempre. Sempre ele vai expandir porque o cliente vai com o Big Data que ele gera, ele vai querer aprimorar a experiência, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, ele sempre vai ser expansivo. Aqui é a cadeia de valores a cadeia de valor dos metaversos. A gente tem uma camada mais embaixo de infraestrutura, nuvem, CDN, 5G. Existem os serviços, né? Inteligência artificial, blockchain, GPS, segurança, como eu falei. Computação espacial, eu tenho os engines 3D, mapeamento geoespacial. Isso é um ponto importante. Por exemplo, a nossa plataforma é toda desenvolvida em Unreal. Unreal é talvez a plataforma hoje mais avançada. Nós já migramos para Unreal 5. É a plataforma mais avançada como engine 3D. E mapeamento geoespacial. O que é isso? Nós, por exemplo, fizemos uma Digital Twin, que é uma réplica igual ao que existe fisicamente. Nós fizemos já mais de uma Digital Twin, mas uma das mais marcantes, nós fizemos a Plaza Maior de Madrid, que transformamos ela num grande centro de exposições das grandes empresas espanholas para a Câmara Espanhola. Depois nós temos interface, que são os apps, browsers, HMDs, né, os head-mounted displays, são os óculos, e os wearables. Os wearables ainda não estão entrando, ainda não é uma coisa que seja pronto no mercado, que a gente diga assim, olha, a gente tem lá luvas, nós temos alguns wearables, mas não dá para dizer que isso é uma coisa que está na nossa área, lá está ainda em P&D. Os aplicativos, que eu falei, é uma das coisas que nós tentamos fugir, porque aplicativo
Existe uma barreira para instalação muito grande, então nós queremos sempre trabalhar no browser direto. E os óculos, que nós também trabalhamos, a nossa plataforma aceita os óculos, mas o óculos, nós vamos falar um pouquinho, ainda tem uma grande barreira de usabilidade. Depois você tem a parte de criação, com plataforma de desenvolvimento, MCMS e ferramentas de desenho. Plataforma de desenvolvimento é o que nós temos, essa é a camada que a nossa empresa trabalha. Depois você tem uma camada de exposição, busca, curadoria, as lojas de assets, de objetos 3D para você compor ali, e a parte de busca, o Google está trabalhando o seu mecanismo de busca para encontrar coisas nos metaversos, ainda não, isso não é possível. E depois você tem a camada de experiência, que é o front-end, né? São os eventos, são as feiras, os simuladores, PBL, que é Problem Based Learning, ou seja, capacidade de gerar treinamentos com base em situações, simulação de problemas reais ali, as lojas e os mundos espelhos que estão sendo criados. Existem basicamente 2 tipos de metaverso, aqui eu vou dar uma coisa e logo nós vamos entrar em cases, tá, pessoal? Os metaversos centralizados e os descentralizados, a diferença entre eles é que você tem a propriedade no centralizado é de uma organização e o descentralizado é de uma comunidade. A infraestrutura, no caso do centralizado, é óbvio, é dessa organização ou de um provedor, como a nossa empresa, da infraestrutura. Já no descentralizado, pode ser da plataforma ou do blockchain, né? E a base de usuários, aí diz assim, puxa, mas se não está em blockchain, onde está o centralizado também lá? Olha, está na nuvem, né? Na nuvem. Os nossos estão na Amazon com replicado em Google, por exemplo, né? As bases de usuários, no centralizado é da organização. Já no descentralizado, pertence à plataforma. O que significa? Puxa, se você... Nós temos, por exemplo, um metaverso para Syngenta, ou para BASF, ou para Braskem. Todos os usuários, as interações, quem é o usuário, pertence, no caso da Braskem, à Braskem, né? Já se você tem um metaverso da Braskem dentro da Decentraland, esse usuário pertence à plataforma, não pertence ao dono daquele espaço ali. Os logs de interações, e aí, para explicar para vocês, isso é muito importante. O log de interação, que são todas as interações que o usuário faz, que isso é Big Data, isso é uma informação valiosíssima. No descentralizado, pertence à plataforma. No centralizado, pertence à organização dona daquela plataforma. Ou seja, o Big Data e todo o conhecimento que você pode extrair desse pertence à plataforma. E aí a implantação é por contratação. Mas só um pontinho, essa parte é muito importante para os alunos que estão assistindo e que assistirão na semana que vem, que metade dos meus alunos são de Big Data, eles são engenheiros e arquitetos de dados. Então, é legal eles ficarem felizes, ou seja, terão emprego por muitos e muitos anos, né? As empresas vão precisar contratar, não vão, engenheiro e arquiteto de dados? O que você acha? Olha, deixa meu aluno feliz. É super importante isso. Eu vim de uma reunião ainda há pouco e nós estávamos falando exatamente disso. Nós temos hoje portais que estão conosco, nós fazemos toda a gestão, desenvolvemos para multinacionais e fazemos toda a gestão. Eles, inclusive, estão armazenados na nossa, todo o seu conteúdo, tudo na nossa estrutura. E nós temos também metaversos. O volume de dados que um metaverso gera é muitas vezes maior do que um portal gera. Eu vou mostrar isso para vocês.
E aí você tem a geração de tráfego, aí dizer assim, puxa, então por que eu vou usar um descentralizado? Porque o descentralizado, muitas vezes, tem um tráfego orgânico da própria plataforma, mas você não é dono do usuário. Então, eu diria, por que você tem site e por que você tem uma página na rede social? Porque a rede social tem seu próprio tráfego, mas o ideal hoje, antigamente se falava, vai acabar o site porque você vai ter só a fanpage. Hoje já sabe que não posso, porque o dono do usuário lá é o Facebook, é o Meta agora, no caso de Instagram, Facebook, Horizon e tal. Então, esse é um ponto importante. E a economia, que a gente falou da lei da economia, você tem, nos centralizados, você tem gamificação, NFT ou e-commerce. Você pode integrar o e-commerce ali. No descentralizado, normalmente é criptomoeda e NFT. Ou seja, você tem ainda uma certa barreira também. Mas a gente tem ainda alguns desafios para os metaversos. Aqui eu trago alguns. O primeiro dele é a interoperabilidade dos metaversos. Você cria um avatar num, você não consegue levar para o outro. Você tem seus assets em você comprou uma roupa em um, você não consegue levar para o outro. Você tem uma casa em um, você não consegue levar essa casa para o outro. Você não consegue mudar. Aí diz assim, poxa, mas se vão continuar tantos metaversos e cada vez surgem mais, né? Diz assim, eu acho que não, nós estamos passando por um momento que existem muitos e vamos ter um período, um momento que vamos ter uma consolidação, mas ficarão vários, especializados, assim como as redes sociais. Mas eu acho que vão ter mais do que o número de redes sociais que nós temos hoje. Então, vai ter o metaverso focado num tipo de indústria, são especializados. O que é B2B, o que é B2C, o que é para trabalhar, o que é para diversão, para game, enfim, vão ser diferentes metaversos. Então, como eles hoje não existem, não tem ainda um protocolo de metaverso. Existe hoje, sim, já um fórum, que é o Metaverse Standard Forum, que estão começando a criar alguns padrões. Já criaram, o primeiro padrão é o padrão de assets digitais, ou seja, que formatos de arquivos 3D que eu devo criar, como devem ser esses assets para colocar dentro dos metaversos. O outro ponto que a gente fala é interfaces viáveis, né? Desculpa. São interfaces viáveis. As interfaces viáveis, quando eu falo de interface viável, eu estou falando dos óculos, porque a gente fala, os óculos ainda não são viáveis. A gente vê muito barulho. Eu tenho, dentro da empresa, a gente tem os mais modernos, ainda é um device que gera um certo incômodo por causa do peso, a pessoa sua, a pessoa não lacrimeja, resseca a córnea, existe um problema de dioptria, porque uma pessoa é diferente da outra, as pessoas sentem náusea. Então, não é um device, aquela coisa assim, vamos trabalhar e vamos viver dentro do metaverso. Ainda não é, com os óculos, ainda não são. Estão lançando novos modelos, a própria Meta, com óculos, está lançando um novo modelo, que já é mais leve, já tem uma facilidade maior, mas ainda não é uma coisa que a gente possa dizer assim, é uma interface super legal. Ainda a gente tem as telas planas como sendo as melhores para... E tem a questão da portabilidade. Muita gente não sabe. O óculos não é feito, não foi pensado para, por exemplo, várias pessoas usarem o mesmo óculos. É um dispositivo individual, né? Então,
a gente ainda vai evoluir aí. A portabilidade de avatares é um ponto que já estão resolvendo também, logo, logo você vai ter a questão, mas existe uma coisa chamada Uncanny Valley. Tradução literal é o Vale da Estranheza. O que é o Vale da Estranheza? É esse gráfico aqui. Os avatares e meta-humanos. Você vê que, à medida que ele vai ficando mais parecido com um ser humano, ele vai aumentando a aceitação. Essa aqui é familiaridade ou aceitação pelo ser humano, até o momento que ele cai. Porque o nosso cérebro, em algum momento, ele deixa de entender que aquilo é um boneco e passa a entender que aquilo é uma pessoa, mas tem problema. Ou seja, uma pessoa doente. E aí a gente chama de zumbi. Que é aquele avatar que não é perfeito. Aqui está a pessoa saudável. E esse é o Uncanny Valley. Aqui a gente tem o boneco de pelúcia. Por isso que a maior parte dos avatares são o que eles chamam de Disney-esque avatar. Umas coisas meio Disney, meio... né? E, obviamente, ainda é um desafio. Nós precisamos chegar no avatar aqui que pareça uma pessoa saudável. Para ilustrar isso aqui, tem o caso do desenho Shrek, que a primeira versão, a Fiona, era um avatar, era um meta-humano que caiu, que estava aqui dentro do Uncanny Valley. E crianças de 3 e 4 anos tinham medo, pavor da personagem. Ela gerava uma aversão muito forte. E aí que se conheceu, tanto que a versão que existe hoje, a Disney teve que refazer o rendering com um personagem, trazendo o personagem para essa região aqui. Teve que tirar dessa região do Uncanny Valley. Bom, falando isso, falar um pouquinho, fazer o meu jabá aqui, contar um pouco a nossa história, o que a gente já fez. Hoje, nós trabalhamos com algumas aplicações, nós fazemos metaversos centralizados para as companhias, e isso fica sempre hospedado, tudo dentro da nossa plataforma. Eu falei para vocês que a questão de acessibilidade era importante. Nós estamos fazendo agora testes já com Game Cloud para poder colocar a experiência toda sendo processada na nuvem e, depois da nuvem, isso praticamente feito um streaming para o terminal do usuário. Qual é a barreira disso? Tecnológica. O 5G vai nos ajudar muito, é a latência. Porque eu preciso, se eu dei um passo, vamos dizer, um game, né? Eu dei um passo, eu corri para um lado, eu apertei a tecla aqui, eu mexi o mouse ou o controle, esse sinal tem que ir lá, ele tem que entender o que você mandou fazer, ele tem que processar, gerar um vídeo e esse vídeo chegar para você. Então, esse é o grande desafio. Isso já está sendo resolvido. Se alguém quem foi na BGS, agora uma semana atrás, uma semana e meia atrás, já viu as TVs game, que são TVs da Samsung, por exemplo, que você joga sem ter o device, o aparelho, né, do videogame, você joga direto com o controle remoto na televisão, a televisão está conectada àquele servidor e você pode, inclusive, assinar esses serviços, né? Então, nós hoje trabalhamos, nós renderizamos, nós utilizamos só High Poly. Por que nós usamos High Poly? Lembrando, poucos polígonos, Low Poly, muitos polígonos. Quanto mais polígonos, mais realista. Por que nós usamos High Poly? Porque as empresas não querem Low Poly. Elas não querem ser confundidas com
ser confundidas com um game infantil, e também ela quer, se eu mostrar um carro, eu não quero que pareça um carro de desenho animado, eu quero que pareça um carro como é meu carro. Eu quero mostrar um feature, ele tem que parecer aquele carro. Então, ele precisa ser em high poly. Por isso que nós, e tudo que é processado localmente tem que ser low poly. De outra forma, eu preciso ter uma máquina de game. De outra forma, como existem soluções criadas, às vezes, num game como o GTA, que eu posso criar um metaverso lá dentro, mas aí eu preciso ter um PC, não pode ser Mac, com uma placa de vídeo estrondosa, e aí tem uma série de outros serviços que eu tenho que contratar que só gamer mesmo que vai saber acessar. Mas, então, como os usos nós temos, os hubs de conteúdo, que começou, que foi muito... foram, dizer assim que começou, a gente fala muito de lançamento de produto ali, treinamentos, feiras, eventos corporativos. Depois eu vou dar uma dica aí de como vender, como se vende. Por que a gente fala tanto em evento? Os tours virtuais, as convenções de venda, showrooms e o e-commerce 3D, que é o próximo passo aí no e-commerce, né? Nós estamos trabalhando forte num projeto de evolução com uma outra grande plataforma que vai ser vai dar uma mexida no mercado do e-commerce. E aí agora vamos falar um pouco de alguns cases diretos. Nós começamos, eu falei para vocês, começamos em 2019, 2020, antes da pandemia, fizemos o primeiro projeto, foi um tremendo sucesso, fizemos para o agro, para a Syngenta, líder do mercado, e vem a pandemia e a Cooper Citrus, nós fizemos 2020, 2021 e fizemos já 2022, há pouco tempo, e veio a cooperativa não ia poder fazer o seu evento. E eles haviam vendido, no evento anterior, físico, 850 milhões de reais. Você imagina o impacto que é para uma empresa, para uma organização. De repente, vem a pandemia, grande impacto, todo mundo em casa, e não pode mais fazer evento, só que isso representava muito no business da empresa e para os seus cooperados, como serviço. Porque num evento desse é que o cooperado faz o seu planejamento de safra e compra todos os insumos para a próxima safra. O presidente, que está aqui na capa, me contatou e nos disse, olha, Flávio, você consegue colocar no ar em 40 dias um evento todo virtual? Eu concordei, colocamos no ar, foram mais de 12 mil metros quadrados, equivalente a 12 mil metros quadrados construídos, feitos por arquitetos de verdade. Hoje nós temos um departamento de arquitetura com 5 arquitetos full-time dedicados à criação dos metaversos. Integramos com CRM, lembra integrar com sistemas legados, de forma que quando o cliente entrava, o vendedor recebia no seu celular um SMS e ele podia dar as boas-vindas para o seu cliente. E mais, explicar que a qualquer momento que ele quisesse falar que o cliente quisesse falar com o vendedor, ele podia clicar nesse botão vermelho, que era o único botão vermelho que tinha, que era o Quero Negociar. Né? Aí ele podia escolher entre agendar um horário colocar na sua agenda um horário, ou fazer ou fazer uma chamada de vídeo naquele momento. Então, isso foi um ponto muito importante, que acabou viabilizando um faturamento de 1,1 bi em 2020, 1,6 bi, e esse ano, que foi híbrida, esse ano abriu tanto físico quanto virtual, ultrapassou os 2 bilhões. Né?
Obviamente, a Syngenta, que já havia feito um projeto, fez um novo projeto. Esse projeto é muito interessante. Depois fizemos, agora 2022, estamos expandindo um metaverso enorme, e onde nós fizemos integração com o programa de fidelização Acesso Agro. À medida que o produtor ia navegando dentro desse ambiente, ela vai aprendendo, ela é toda gamificada, ele vai aprendendo sobre as soluções da companhia e ele vai ganhando pontos, que são essas sacas que estão aqui do lado. Ele vai aprendendo e vai ganhando esses pontos e vai respondendo perguntas. Ao final da jornada, ele não só conheceu todas as soluções da companhia, mas já está cadastrado na plataforma de fidelização da companhia, e ele já pode acessar essa plataforma e resgatar um prêmio, um brinde dentro da plataforma, portanto, ele já tendo a sua primeira experiência com a plataforma. Isso foi um grande sucesso para a plataforma. Aliás, uma coisa legal que tem presença da diretora da Syngenta contando um pouco sobre a experiência lá no dia 28, pela manhã, no nosso evento. Obviamente, o resultado da Cooper Citrus foi muito bom. Os players do agro nos procuraram e nós temos aí a Fazenda Basf, que criamos um grande hub de conteúdo, onde tem os eventos, onde tem os lançamentos de produtos, onde tem treinamentos, onde tem demonstração de performance de produto, que eles chamam os dias de campo, que apresentam os produtos no meio do campo, onde tem um museu com o legado, com as famílias que tocam o agro brasileiro, onde tem um digital twin da sua presença, da presença da Basf nas grandes feiras. Então, tem os estandes lá, onde você pode ver todos os conteúdos que estão nas grandes feiras. Você vê um estande igual que está lá na feira da AgriShow, você vê dentro da fazenda e tem todos os conteúdos, né? Então, é um projeto muito legal que a gente também está integrando agora com o CRM deles, para funcionar como uma ferramenta de vendas. Braskem, nós criamos, obviamente, nós fizemos para Basf vários metaversos, fizemos para a área de química. Braskem, que é cliente, parceira também da Basf, viu o projeto e nós criamos o Braskem Week, que foi um evento, durava uma semana, e foi um evento que teve um grande sucesso. Também está lá o diretor da Braskem, vai estar no nosso evento dia 28, e eles tiveram, nessa semana, mais de 400 reuniões com clientes de toda a América Latina, ao ponto deles dizerem: olha, nós não podemos tirar do ar, porque isso virou um ponto de contato e nós temos que manter isso. E que evoluiu para o Braskem 360. O Braskem 360 é uma plataforma que tem todas as divisões da Braskem. Agora, esse mês, nós estamos, por exemplo, com a Feira K acontecendo agora, nesse exato momento está acontecendo a Feira K, que é a maior feira da química mundial, acontece na Alemanha, e nós temos um digital twin, 2 stands da Braskem dentro da Feira K, e temos transmissão de eventos e do que está acontecendo ao vivo lá na Feira K, na Alemanha, está aparecendo dentro do stand da Braskem aqui. Então, é uma grande evolução também. E, por último, falar de um projeto muito legal que a gente tem para a Janssen. É um projeto que a gente já exportou, aliás, alguns dos nossos clientes. Hoje nós atendemos Yara, na Noruega, com um projeto global. Para toda a América Latina, a gente atende Basf, atendemos Janssen, Estados Unidos e toda a América Latina. Então, nós criamos 5 clínicas especializadas, e a ideia aqui foi, utilizando o PBL, né, o Problem Based Learning, criamos meta-humanos, que são pacientes virtuais
todos criados de acordo com pacientes reais de casos clínicos. Isso foi supervisionado pelo time, pela equipe médica do laboratório, e o objetivo aqui é o seguinte: ele é um game para médicos. O médico entra, faz a consulta com o paciente, ele vê prontuário, faz toda a anamnese, vê o histórico do paciente, pode examinar fisicamente, ver os exames laboratoriais, de imagem, tal, e aí ele dá o diagnóstico. Se ele acertar, legal, tem um texto e o laboratório ensina qual é o tratamento que ele tem para aquela enfermidade. Se ele errar, entra um especialista reconhecido e mostra o diferencial do diagnóstico que ele deu. Então, esse é um case muito interessante. Os meta-humanos são... Hoje nós temos, por exemplo, dentro da Pixit, já possibilidade de fazer esses meta-humanos. O nosso próximo passo vai ser a possibilidade de ter o text-to-speech e integração com inteligência artificial. Esse é um projeto que vai evoluir muito aí. E para quem fala de dados, então você imagina a quantidade de dados que a gente gera. E aí vamos falar um pouco de dados, quais são os nossos aprendizados. Primeiro, a gente tem esse efeito wow que a gente gera. Um dado importante, taxa de rejeição muito mais baixa, tendendo a zero, e um efeito imersivo muito grande, que leva a uma duração de sessão grande. A duração de sessão dos metaversos é de 10 a 15 vezes a duração de sessão de um site ou de um portal. O que leva, ou seja, eu fico muito tempo, eu tenho muitas interações, seja por consumo de conteúdo, seja navegando, porque navegar já é informação, já é dado. Eu só saber que o cara foi atraído por uma determinada zona, uma determinada área, aquilo para mim é informação, né? Esse comportamento que ele olhou. Ele pode não ter consumido o conteúdo, mas pelo fato dele estar lá, pelo fato dele ter olhado aquele conteúdo, aquilo pode me dizer alguma coisa. Claro que isso me gera dados que eu vou usar em ações de venda, em marketing, mas ele me gera conhecimento que vai me reorientar a experiência. Lembra que a gente falou do expansível? Esse é um dos pontos. Então, muitos dados. Só para dar um exemplo, a duração média de uma sessão do metaverso da Copercitrus é 35 minutos. E a gente está falando de um evento com 106 mil usuários únicos. Ou seja, olha o que ele fez. Isso é a média. Aí, quando você pega quem foi cliente, quem comprou, porque dos que compraram foram apenas 21 mil, dos 106 mil foram 21 mil só que compraram. Aí você vai para sessões que ultrapassam 2 horas. Um outro aprendizado é cauda longa, capilarização. A gente aprendeu isso muito no caso da Copercitrus, muito nos casos de Syngenta, que são pessoas que estão distantes, que, por exemplo, não têm perfil para o atendimento one-to-one, porque tem um ticket mais baixo, acessam muito. E, por último, a expansão orgânica. Você vê o seguinte, todo mundo começou um projeto, e aí está a minha dica de marketing. Por que tanto evento? Porque cada vez que eu bato numa empresa e digo assim, eu quero te oferecer metaverso. Ninguém tem no seu budget. As grandes empresas não está no budget. Ninguém tem isso no budget. Aí eu digo, então tudo bem. Você quer? Começa fazendo um evento. Vamos fazer um evento. Vai ser melhor do que o evento que você faz virtualmente, com certeza. E, em muitos casos, mesmo muito melhor do que um evento físico. A gente tem, por exemplo, um case que nós fizemos para uma companhia chamada Trimble e para a Raizen, onde eles faziam um evento para 300 pessoas e no presencial, e colocamos mais de 6 mil no virtual. Então, a gente tem aqui, por exemplo, Bast, você vê assim, quantos ambientes mais eles cresceram.
Janssen, Syngenta, ou seja, você começa pequeno. Vou dar uma informação: o primeiro investimento ele é multiplicado por 10 nos primeiros 12 meses. E eu falo por quê, né? Como começar? Eu tenho dito sempre, vamos começar pequeno, com necessidade de curto prazo, com benefícios tangíveis, e aí a gente cria uma cultura. Por isso que a gente consegue multiplicar. Até porque um grande projeto, depois eu tenho que precisar tanta gente, tanto stakeholder para aprovar e para dar palpite, que ele acaba não saindo. Então, comecemos pequeno, necessidade de curto prazo, benefícios tangíveis, dados para comprovar, e aí cria cultura. Bom, gente, passei aqui, eu quero agradecer muitíssimo. Essa é um pouco do nosso conhecimento, né, em metaversos. Muito bom, Flávio, espetacular, adoramos. Como sempre, né, um banho de conhecimento. Pessoal, perguntas para o Flávio? Ainda temos aí 2 minutinhos antes da próxima palestra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, eles gostaram bastante aqui, gostaram. Estão agradecendo. Perguntas, pessoal? Alguém? Marcelo, quer perguntar alguma coisa? Quero mandar uma saudação para o meu amigo Ortiz, que entrou aqui. Ortiz, pode abrir tua câmera. Ortiz? Ele está se preparando para entrar na live dele. Olha só. Tudo bom, Tá Fabião? no metaverso ou você está numa voz bem Não, legal? não estou. É só um papel de parede, mas... Está no metaverso do Flávio. Metaverso do Flávio é 10, né? Com certeza. Aqui, olha, tem uma pergunta aqui. Se poderia comentar sobre o uso do conceito do Digital Twin, usando na produção industrial e na análise de processos, para simulação de cenários futuros e em análises preditivas? Bom, quem é que perguntou? Quem está perguntando? MTV Rio Grande do Sul. Nós estamos agora trabalhando com uma companhia, uma concessionária de energia elétrica, num Digital Twin de sala de controle para disaster recovery, com a possibilidade. Nós vamos lançar agora, no dia 1º de dezembro, vamos lançar uma nova solução, que é essa solução de salas de controle e a possibilidade de você navegar em ambientes de dados. Foge um pouquinho do Digital Twin, mas eu volto. Para você poder navegar em dados num ambiente 3D. Nos inspiramos no Minority Report, de forma que você possa ir navegando nos dados, se aprofundando em dados. Esse é uma das aplicações. Então, mas em Digital Twin, nós temos feito... a gente pode até dizer que, por exemplo, o paciente virtual é um pouco um Digital Twin, né? É um Digital Twin utilizando o meta-humano. Esse ambiente, por exemplo, sala de controle, vai ser utilizado para simulação. Então, você vai poder treinar. Nós recebemos de uma... eu não sei se a pessoa... MTV se tem a ver com TV, mas nós temos uma demanda de uma televisão para fazer a sala de programação, o ambiente de programação, fazer um Digital Twin para que eles façam a simulação, porque são equipamentos muito caros e eles não têm, né? Eles fazem hoje o treinamento no ambiente de homologação e precisa ter alguém do lado. E nós, com o metaverso, conseguimos fazer uma gamificação e criar situações de falha
que existe uma... quando a gente fala de simulação, é bem mais complicado, porque você precisa colocar milhares de parâmetros e dizer qual o resultado que dá com determinada em determinada situação que esses parâmetros dão. O mais normal é que você tenha trilhas, e se o cara sai da trilha e toca um alarme e tal, que já é possível. Mas a questão do Digital Twin, sim, é uma grande tendência e a gente está investindo nisso. Hoje é um ponto importante. A Pixit investe 22% da sua receita líquida em P&D. E esse é um ponto importante. Assim, a gente tem muita coisa nisso. Essa simulação vai ser um mercado importante. A tecnologia não acaba, né? É um fundo de dinheiro, né? Você vai pondo dinheiro e surge algo novo, e o novo temos que estar na ponta. Muito bem. Flávio, muito obrigada mesmo por estar conosco novamente, por abrir esse mercado de metaverso, por ajudar tantas empresas e colocar o Brasil na frente, né? Graças ao seu trabalho aí, o Brasil já estava numa feira internacional, né? Graças a profissionais e empresários